Ortopedia y Traumatología, damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Ricardo Horta de Belo Horizonte, Brasil, para hablarnos del tema tumores articulares y periarticulares. Doy también la bienvenida a todos los colegas nacionales de la ESBOLOT y de los diferentes países que asisten. Igualmente agradecer a nuestro directorio, al doctor Omar, Rodrigo, Julio César, por el acompañamiento de esta conferencia. El doctor Ricardo es jefe del equipo de ortopedia oncológica de la Santa Casa de Belo Horizonte, Brasil. Es ortopedista oncológico de la red Mater Dei de Saúde de Brasil, miembro titular de la Asociación Brasilera de Oncología Ortopédica y de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Musculoesqueléticos. Muchas gracias, doctor Ricardo, por estar con nosotros compartiendo su experiencia y podemos dar inicio entonces a esta conferencia. Gracias, doutor. Então, boa noite. Eu agradeço mais uma vez o convite do Dr. Juan Soares, eu cumprimento toda a diretoria da Sociedade Boliviana de Ortopedia e Traumatologia. Cumprimento o Dr. Alex Guedes, presidente da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica. Dr. Eduardo Botelho, presidente da Sociedade Latino-Americana de Tumores Musculoesqueléticos. Agradecer ao meu chefe, Dr. Alberto Pérez, que em 2000 me incentivou a trabalhar com tumores musculoesqueléticos. Dr. Guilherme Balestro Guimarães, que foram meus mestres na especialização de ortopedia oncológica. Dr. Julio, foi meu residente, atualmente é membro da diretoria da ESBOLOT. E o Dr. Wellington Santana, que intermediou esse convite. E a maioria dos casos que vão ser apresentados aqui são da nossa equipe. Nós temos uma equipe multidisciplinar que reúne uma vez por semana com todos os especialistas ligados à oncologia para discutir índices. E o ortopedista, quando se encontra no dia a dia encontra com tumor, que o paciente aparece preocupado, assustado com o tumor, o médico surge para resolver esse problema. Só que se o médico não tiver conhecimento suficiente, ele não vai conseguir tratar o paciente. Então é necessário que o médico tenha, além de, mesmo que tenha muita tecnologia, mas não tenha conhecimento, não vai ter a conduta correta. Então o ideal é procurar atividades de ensino, de educação continuada, para sempre fazer o que for melhor para o paciente. Então, a maioria dos tumores articulares e periarticulares, eles se apresentam como uma monoartrite crônica. Ele vai ter sinais, sintomas semelhantes a de uma monoartrite crônica e os exames laboratórios vão ser inespecíficos. Sempre é bom pedir uma radiografia, porque ela ajuda a caracterizar aqueles tumores que estão mineralizados. Podem apresentar calcificações, remodelação óssea, reação periódica ou então destruição da cortical. E a ressonância magnética, muitas vezes ela define o diagnóstico específico, na maioria dos casos ela pode dar o diagnóstico e serve também para planificar o tratamento, planejar o tratamento. Começar a falar dos cistos subcondrais, são as lesões ósseas intraarticulares mais frequentes. Geralmente são de origem degenerativa, né? São características das artroses. Se desenvolvem onde as trabéculas subcondrais são submetidas à pressão. Geralmente são múltiplos, tamanhos variados, pode comunicar ou não com o espaço articular. Também são relacionados com artrite reumatoide ou com necrose vascular. As radiografias veem as lesões radiolucentes com a margem esclerótica, associada a uma perda do espaço, e a ressonância também mostra lesões subcondrais que associadas ou não com sinovite. O diagnóstico diferencial são com cistos intraósseos. Aqui um exemplo de um monoartrite por condrocalcinose, também chamada de pseudogota, que é uma deposição de cristais de fosfato de cálcio nas articulações. Dá um quadro agudo, bem doloroso, parecendo uma crise de gota. E o tratamento, na fase aguda, é usar o anti-inflamatório, não hormonal,
ou corticoides. E para prevenir a recorrência, fazer uso de colchicina e consulta com o reumatologista. Os cistos intraósseos são lesões císticas solitárias e geralmente se localizam na epífise dos ossos longos. São pouco frequentes, a maioria dos pacientes são assintomáticos, mas eles podem apresentar dor, limitação de movimento ou bloqueio articular. A radiografia mostra uma lesão bem definida, com osteólise ovalada ou circular, com área delgada de esclerose ao redor. Eles têm uma média de 1 a 2 centímetros, pode atingir até 5 centímetros. A ressonância mostra os gânglios intraósseos bem definidos, localizados nas epífises, e eles costumam ser um tamanho maior do que os cistos condrais e podem causar uma ruptura da cortical. O tratamento mais preconizado pelos autores é curetagem e enxertia. Esse aqui é um exemplo de um paciente com um cisto sinovial intraósseo bem grande na região supracondiliana. Foi pensado que pudesse ser algum tumor, tudo na biópsia não teve nenhum achado, fechou o diagnóstico como cisto intraósseo. O condroma de partes moles, ele, na verdade, é uma variante do osteocondroma extraesquelético, que pode ter a condromatose sinovial, o condroma pararticular e o condroma de partes moles. São lesões raras, que geralmente se originam na cápsula articular. Eles apresentam como tumor de partes moles, crescimento lento, às vezes é doloroso. A radiografia mostra uma cartilagem mineralizada. Essa imagem típica é muito comum ele localizar nessa parte da região infrapatelar. É o mais típico de localização. O tratamento é a excisão, cirurgia excisional. Outro caso é o condroma periósteo, que é muito raro, é mais frequente em homens com menos de 30 anos, localiza geralmente na metáfise das mãos e dos pés. A radiografia mostra uma massa de partes moles que contém calcificações, que pode erodir a cortical ou pode causar reação perióstica. A ressonância mostra com uma massa subperióstica lobulada, com erosão do remolado cortical. E o tratamento é a cirurgia. Esse é o caso de um cirurgião de mão daqui de Belo Horizonte, nosso colega, doutor Eduardo Morato, uma paciente que apresentou com nódulos na mão, a ressonância mostrou essa lesão paraarticular, foi feita a cirurgia ressecou vários nódulos, todos de aspecto cartilaginoso. E um tumor ósseo primário maligno, que pode se apresentar na articulação, é o linfoma ósseo, geralmente paraarticular. Também é raro, menos de 5% dos tumores ósseos, localizam principalmente no fêmur, na tíbia e na pelve. As radiografias podem ser normais ou podem mostrar uma lesão permeativa, muito destrutiva na região articular. E a ressonância mostra uma extensa acometimento dos tecidos moles, com mínima ou nenhuma destruição articular. E o tratamento é quimioterapia e radioterapia. O linfoma ósseo dificilmente exige cirurgia. Geralmente, com quimioterapia e radioterapia, ele evolui. Esse aqui é um exemplo, um paciente que estava com uma massa no joelho, foi diagnosticado linfoma, foi submetido a quimio e radioterapia, e a gente observou a involução das lesões sem precisar de tratamento cirúrgico. Os cistos meniscais são coleções de líquido sinovial localizada no interior do menisco ou adjacentes a ele, podem ser traumático ou degenerativo, e geralmente aparece com uma tumoração na interlinha, dolorido, a radiografia normal, e a ressonância mostra a rotura do cisto, associada à rotura do menisco, associada com o cisto, e o tratamento é artroscópico. O lipoma arborescente, ele tem esse nome porque a imagem dele lembra um arbusto, uma pequena vegetação. São lesões raras de etiologia desconhecida, tem a proliferação
do tecido gorduroso que reveste a membrana sinovial e se associado com derrames crônicos, ocorre mais frequentemente em homens na idade de 50 a 60 anos e causa derrame articular, dor e limitação de movimentos. Geralmente leva a artrose, o joelho é o mais acometido, a radiografia geralmente é normal. Na ressonância diagnostica um aspecto frondoso, um aspecto de arbusto mesmo. E o tratamento de eleição é a sinovectomia, pode ser artroscópica ou aberta. Aqui é o exemplo de uma paciente que procurou com dor no joelho, aumento de volume. A ressonância mostrou uns achados compatíveis com o lipoma articular. Então, foi feita uma cirurgia, ela já tinha sido submetida à artroscopia, recidivou, um tratamento com a janela pequena recidivou. Então, nós fizemos uma artrotomia, retiramos acesso grande para tirar a massa toda e evoluiu sem recidiva. Então, a sinovite vilonodular pigmentada é um transtorno da sinovial com hipertrofia local e depósito de hemosiderina, afeta tanto homens quanto mulheres, né, na terceira e quarta década. A localização mais frequente também é o joelho, pode causar dor e aumento de volume e limitação dos movimentos. E pode ter hemorragia com esses derrames, na punção pode sair sangue, tipo uma hemartrose mesmo. Diagnóstico diferencial com artropatia hemofílica. E na ressonância vai perceber um aumento da espessura da sinovial. O tratamento de eleição é a sinovectomia também. A recidiva não é rara e, se for o caso de recidiva, pode fazer por via aberta. A sinovite focal nodular, a diagnóstico diferencial com a sinovite vilonodular, a diferença é que, em vez de ser uma impregnação de hemosiderina, na sinovite nodular ela fica espessada num determinado ponto. Também é mais comum no joelho, na região infrapatelar, pode causar dor, aumento de volume e bloqueio. A radiografia geralmente é normal. A ressonância mostra uma lesão bem definida, com borda bem definida e ausência de derrame hemorrágico. O tratamento também é excisão, pode ser artroscópica ou aberta. O hemangioma sinovial é uma lesão vascular, principalmente no joelho de crianças e adolescentes, adultos jovens, causa dor, aumento de volume e hemartrose, e são episódios esporádicos, de repetição. A maioria deles são intraarticulares. E a ressonância também é diagnóstica, mostra uma massa polilobulada pediculada, medula óssea e os ossos adjacentes. O diagnóstico diferencial também com a sinovite vilonodular. E na radiografia já é normal, uma arteriografia também pode ajudar no diagnóstico. A ressonância tem esses achados dessas imagens que alguns descrevem como tipo cacho de uva. O tratamento pode ser embolização e a sinovectomia artroscópica ou aberta. Aqui um exemplo também na Santa Casa, um paciente que apresentou para a gente com esse quadro aí. A bursites são muito comuns, são muito comum no dia a dia de consultório, chega muito, a função das bursas é diminuir a fricção entre as estruturas osteomusculares, e quando ela se inflama, ela causa um aumento de líquido sinovial e fibromáticas por sobrecarga, alterações metabólicas, pacientes com hemodiálise, e na esclerodermia aí também pode ser por infecção. Na radiografia pode aparecer algumas calcificações em estágios mais avançados
E a ressonância magnética também mostra os achados típicos nas localizações bem típicas. Tratamento da bursite, acho que não vem ao caso ficar... Tem várias maneiras que todo mundo está acostumado a tratar, não vem ao caso de discutir. Só mostrar esses casos aqui, um senhor foi encaminhado para a gente com um tumor no ombro, uma massa muito grande, e, na verdade, era uma bursite subdeltoidiana bem desenvolvida. Essa outra moça também, com um nódulo na axila, foi encaminhada como sendo um tumor, na verdade, é uma bursite subcoracoide. E tumor de células gigantes da bainha tendinosa, ele é conhecido como uma tenossinovite nodular ou tumor tenosovial de células gigantes. É a forma extra-articulada da sinovite vilnodular. Constituem as tumorações mais frequentes da mão, é mais comum em mulheres de 30 aos 50 anos, causa uma tumefação nas partes moles ou um tumor de crescimento lento e indolor. Na mão, a lesão costuma cometer na região volar e na radiografia o crescimento da parte mole comprime o osso, causa uma erosão no osso por pressão. A ressonância mostra uma massa lobulada e o tratamento também é a excisão cirúrgica. Aqui um caso de um paciente com sinovite vilnodular no tornozelo e os lipomas. Lipomas são tumores sólidos articulares mais frequentes no adultos, podem originar no tecido subcutâneo ou então nos tecidos musculares. Ele é mais frequente em mulheres, pode ser geralmente periarticulares. A maioria das vezes são assintomáticos e muitas vezes são descobertos de maneira casual. E às vezes, dependendo se ele estiver comprimindo alguma estrutura importante, pode causar dor, tumefação ou limitação de movimentos. A radiografia é normal e a ressonância tem sempre um sinal homogêneo diagnóstico que representa uma cápsula periférica. E o tratamento do lipoma pode ser feito por lipoaspiração ou por excisão aberta. Aqui um exemplo de um lipoma cutâneo, outro exemplo de lipoma subcutâneo, e aqui um exemplo de uma senhora que tinha uma lipomatose múltipla, ela tinha lipomas nas costas, nas duas coxas, nos dois braços, nos antebraços, tinha lipoma para todo lado. Aqui é o caso de uma paciente que chegou para a gente com um grande aumento de volume da coxa, foi encaminhada como sendo um tumor, tinha essa alteração aqui no periósteo, a gente achou que podia ser uma diferenciação do tecido ósseo, mas a ressonância não mostrava um tumor ósseo, mostrava um tumor de partes moles, bem capsulado, bem homogêneo, com um aspecto bem benigno. Então, foi feita a cirurgia com uma massa bem grande, realmente, e o diagnóstico confirmou que era só um linfoma mesmo. Aqui um outro caso, um paciente também com uma massa grande, mas no final das contas tratava-se de outro linfoma. O hibernoma é um tumor raro, gorduroso, que ele se origina nas regiões que tem gordura marrom, como na axila. A maioria são mais frequentes em mulheres dos 30 aos 50 anos e a maioria são assintomáticas. E eles se apresentam como uma massa palpável, dura, móvel, a radiografia é normal e a ressonância é bem definida, com a área de sinal similar ao tecido gorduroso, em todas as sequências. O diagnóstico diferencial é o lipoma convencional e os lipossarcomas. Ele pode atingir grandes volumes. Isso aqui é uma imagem de um hibernoma que eu tirei da internet. O tratamento é a excisão aberta ou a lipoaspiração. Aqui o exemplo de uma paciente da Santa Casa que chegou com um tumor na coxa. A gente, pelo aspecto da ressonância, fez uma biópsia excisional, veio como um hibernoma, como é um caso raro, a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica em forma de pôster. Vamos falar agora dos tumores neurogênicos. Temos os schwannomas e os neurofibromas. Eles se apresentam principalmente em pacientes com idade entre os 20 e 50 anos.
representam 5% dos tumores benignos, são geralmente indolores, e quando a causa dor é geralmente a compressão do tumor sobre o nervo, a radiografia é normal, e na ressonância mostra achados bem homogêneos e que intensificam a administração de contraste. E o achado, outro sinal que pode ser bem fidedigno do tumor neurogênico, na ressonância magnética, é o sinal do arco, do alvo. Aqui não está bem nítido, mas ele forma uma zona central hipotensa com a zona periférica bem hipertensa. O tratamento. O chivanoma, geralmente ele desenvolve na bainha do nervo, então você consegue dissecar o nervo, tirar o chivanoma e preservar o nervo. Geralmente não causa nenhum déficit. Já o neurofibroma, ele desenvolve bem na substância do nervo mesmo, então você não consegue separar o tumor do nervo. Então é necessário um sacrifício do nervo. Esse caso dessa moça da Santa Casa, daqui do Mater Dei, chegou com um neurofibroma na coxa, foi feita uma biópsia e confirmou que era um neurofibroma mesmo, foi feita uma biópsia excisional, uma excisão completa. Esse é um outro paciente, também chegou com um tumor na coxa, e no exame físico dele a gente percebeu que ele tinha mancha café com leite, aqui na região da virilha, na axila, nas costas. A ressonância sugeria um processo benigno. Então foi feita uma cirurgia, o anato confirmou que era um neurofibroma. Esse agora é um caso que eu vou mostrar do Dr. Wilson Flaglione, neurocirurgião da Santa Casa e do Hospital Mater Dei, me cedeu esse caso. Uma paciente que procurou com um tumor na região do cotovelo. A ressonância mostrava um aspecto do chivanoma. Aí foi feita a cirurgia, dissecou todo o nervo e conseguiu retirar o chivanoma, preservando a estrutura completa do nervo. O fibrolipoma neural, também chamado amartoma lipofibromatoso, fibromatoso. É um tumor benigno raro que infiltra os fascículos dos nervos periféricos, principalmente o nervo mediano. Então, ele causa os sintomas do túnel do carpo. Afetam homens e mulheres, causa um aumento de volume na região volar, do punho, do antebraço, e a radiografia normal, na ressonância, identifica estruturas cilíndricas que representam os fascículos nervosos rodeados por uma área de gordura. E esses achados são um diagnóstico do fibrolipoma neural. O tratamento é cirurgia com excisão do lipoma, liberação do túnel do carpo. Esse aqui é um exemplo de um médico do Hospital Mater Dei, ortopedista, que apresentou-se com queixas de síndrome do canal de Guion, compressões na face ulnar da mão. Procurou o Dr. Felipe Maia, especialista em microcirurgia e cirurgia da mão, cedeu esse caso. Então, com a suspeita de um tumor neurogênico, foi feito um acesso, foi realmente identificado o tumor foi ressecado, e logo no pós-operatório imediato, antes de completar a cicatrização, a função já tinha normalizado, as dores já tinham desaparecido, e agora o nosso colega trabalha normalmente, exercendo sua função de ortopedista sem qualquer queixa. Mixoma periarticular. São tumores benignos raros que se originam próximos à articulação, é um tumor periarticular. A radiografia é normal ou pode causar erosões por pressão do tumor no osso adjacente. A ressonância tem achados semelhantes aos cistos e ele tem um conteúdo sólido rico em mucina, pobre em colágeno, que diferencia das outras lesões. Então, a ressonância dá o diagnóstico. O tratamento também é a cirurgia. Esse é um caso de um paciente da Santa Casa com um nódulo grande no próximo ao cotovelo. A cirurgia foi feita uma excisão e mostrou anatopatológico que era um mixoma.
Então, agora nós vamos falar de uma entidade pouco conhecida, que é a da doença da arranhadura do gato. A arranhadura do gato causa uns linfadenites na região periarticular de origem infecciosa pela Bartonella henselae e acomete principalmente pacientes jovens. Geralmente forma gânglios linfáticos hipertrofiados na região do cotovelo ou da axila, e na ressonância mostra nódulos subcutâneos mal definidos, e pela ressonância consegue diferenciar se é uma adenopatia metastática ou é um sarcoma. E são nódulos bem definidos, sem edema associados. Geralmente esses nódulos desaparecem espontaneamente ou então com o uso de antibiótico. Então, sempre desconfiar que chegar algum adolescente, jovem, com nódulos nessas regiões, que cria gato em casa, que machuca, arranha com gato, pensar nesse diagnóstico. Então, a artrite gotosa, né, os tofos gotosos, são muito frequentes, são comuns em homens de 30 aos 50 anos. A gota, todo mundo sabe, é uma doença metabólica causada pela hiperuricemia, e a fase crônica da gota, com o tempo, vai formando os tofos. E eles geralmente vão surgir anos depois da quadra inicial. Eles são mais comuns nos pés, nas mãos, nos punhos, cotovelos e nos joelhos. Podem conter proteína, tecido fibroso, cristais ou hemosiderina. A radiografia também é normal ou tem erosões causadas pela compressão dos tofos. O espaço articular geralmente é preservado e não tem osteopenia. Isso aí faz a diferença do diagnóstico de outras artropatias erosivas. A ressonância também tem um achado homogêneo. O tratamento é tratamento de gota com reumatologista, e se não tiver melhora, geralmente o tofo diminui com o tratamento reumatológico, mas se persistir incomodando, pode ser feita excisão. Cistos sinoviais são muito comuns, todo mundo conhece, a origem é desconhecida, são também denominados gânglions. São coleções de líquido ou coleção gelatinosa que comunicam ou não com a articulação. Podem ser periarticulares, intraarticulares, subperiósticos ou intraossos. Geralmente são diagnosticados de maneira casual, e se tiver um tamanho maior, dependendo da sua localização e a estrutura com nervo, pode causar edema, dor, limitação funcional ou compressão nervosa, e às vezes até atrofia muscular distal. A radiografia só causa erosão se tiver muito grande, e na ressonância também o achado é bem típico. Esse é um caso, uma paciente da Santa Casa, chegou com um nódulo no lateral do joelho. A gente achou que era um cisto de menisco grande, mas a ressonância mostrou que era um cisto sinovial mesmo. Então, foi levado ao bloco cirúrgico, foi feita a excisão, e o anatopatológico comprovou que era um cisto sinovial. Osteocondromatose sinovial é uma variante, né, da osteocondroma esquelético. Ele existe num crescimento de nódulos de cartilagem na sinovial. Geralmente ele se apresenta com uma massa sólida ou com um aglomerado de partículas, e essas partículas podem erodir o osso adjacente, e é muito comum no quadril e no punho. Diagnóstico diferencial é com artropatia degenerativa ou com sinovite traumática, osteonecrose ou a osteocondromatose sinovial, ela se divide em 3 fases evolutivas. A primeira fase, a fase não mineralizada, é essa fase que a gente vê aqui na radiografia. Não tem nenhum fragmento articular visível. Elas são normais e só a ressonância que mostra alguma alteração. Na segunda fase, o que acontece? Começa a mineralizar essa cartilagem. Então, começa a ver alguns nódulos de aspecto condral. E na ressonância mostra bastante nitidamente esses nódulos nessa fase. E na terceira fase, são quando os fragmentos já estão todos ossificados. É a
fase final da condromatose sinovial. É o que aparece bem nítido na radiografia. Você vê os nódulos bem demarcados. O tratamento também é cirúrgico. Esse é um paciente que tinha, eu acho que condromatose sinovial múltipla, tinha nos 2 punhos, tornozelo, na mão. E também a indicação de cirurgia e onde que tiver o foco tem que ir tirando. E como é múltiplo, tem grande chance de recidiva. Esse é um caso do professor Arildo Paim, dos mais renomados cirurgiões de ombro do Brasil, até do exterior. O doutor Arildo, eu fui residente dele, ele tem um grupo de estudo de ombro, e inclusive eu espelhei o nosso grupo de estudo de quadril de tumor no grupo de ombro do doutor Arildo. Então, ele me emprestou esse caso, mas pode ver que o doutor Arildo é tão experiente assim que as fotografias, a documentação dos casos dele são da época das fotos em preto e branco ainda, tão experiente que ele é. Então, é um paciente que tinha limitação da abdução do ombro e a radiografia mostrou uma osteodermatose sinovial. Foi submetido a tratamento artroscópico com sucesso, conseguiu retirar todos os nódulos. Depois da artroscopia, a paciente já recuperou o movimento total de elevação dos braços e a radiografia não mostrou mais nenhum fragmento da condromatose. Já vamos entrar nos tumores articulares malignos. A sinovite vilinodular pigmentada malignizada é bastante raro, mas é a neoplasia articular mais frequente, maligna. Representa 3% dos casos de sinovite vilinodular, geralmente localiza-se no joelho. Mas pode ver que a maioria dos casos que nós falamos aqui, quase todos, é joelho ou mão. É o que mais tem tumor articular e hiperarticular. A ressonância mostra o achado da ressonância magnética da maligna é igual ao da benigna, não tem essa diferença. Então, o que vai diferenciar a benigna da maligna? A radiografia, você vai ver a extensão da doença na medula óssea, extensão extra-articular e também a presença de metástases. O tratamento, nesse caso, é amputação. Os sarcomas sinoviais, os sinoviosarcomas, são os tumores malignos mais frequentes quer dizer, são muito pouco frequentes, representam 5 a 10% dos tumores do sarcoma de partes moles, são mais frequentes em adolescentes e adultos jovens, geralmente se localizam na fossa poplítea. E geralmente eles têm uma origem extra-articular e muitas vezes ele não causa sintomas, às vezes ele cresce, fica muito grande e o paciente acaba não procurando assistência. A ressonância mostra uma alteração bem agressiva, com infiltrantes, com sinais de elementos sólidos, de hemorragia, necrose, fibrose, calcificação. E o sinoviosarcoma ele tem uma peculiaridade, uma característica, que ele é um tumor muito agressivo, um índice de mortalidade muito alto, responde mal à quimio e à radioterapia, mas ele pode ter um crescimento lento, pequeno, e que simula uma lesão benigna. Essa paciente, por exemplo, chegou para a gente com um relato que tinha sido drenado um abscesso na mão dela. Porém, a gente, com os estudos de imagem, estadiamento, a gente viu que era um sinoviosarcoma. Então, depois da biópsia, confirmou, precisou fazer a amputação do 5º raio. Então, evoluiu bem, apesar da cirurgia mutilante. Esse é um outro caso, um paciente também que estava sendo tratado como tofo gotoso no pé, foi feito um tumor, aqui a imagem não deu problema aqui, mas o tumor foi crescendo, foi recidivando, foi ficando cada vez maior, e o paciente acabou tendo que amputar o pé. Esse é um outro paciente que foi operado inicialmente como cisto sinovial do punho, na verdade era um sinoviosarcoma. Ela foi encaminhada para quimioterapia, não teve boa resposta, o tumor cresceu muito, ela
a princípio não queria amputar, só aceitou a amputação depois que o cerou e ficou sangrando. E depois acabou falecendo de metástase também. Aqui um outro paciente lá do Mater Dei, um sinóvio sarcoma da região do joelho, e esse sinóvio sarcoma ele envolvia o nervo fibular comum. Então, para dar margem de segurança, não podia dissecar o tumor, para liberar o nervo, teve que ressecar em bloco. Ele ficou com o pé caído, atualmente usa um tutor, já tem 6 anos, pelo menos já está curado do sinóvio sarcoma. Esse é um outro paciente também com sinóvio sarcoma grande, de raiz de coxa, e esse tumor encarcerava a artéria e a veia femoral. Só que o nervo femoral estava livre. Então, ele não queria amputar, e nós conseguimos ressecar o tumor com margem, que viu que a artéria femoral realmente estava englobada, e chamamos a cirurgia vascular para fazer um bypass. Foi feito um bypass na artéria e uma ponte de safena na veia femoral. Aí foi feita quimioterapia, radioterapia. O paciente evoluiu muito bem. A cirurgia foi em 2006. Já tem 14 anos que ele foi operado aqui logo no pós-operatório imediato. E aqui com 2015, quando ele foi fazer uma reavaliação. Vê que a função dele está normal, não tinha queixa de dor, não tinha. O bypass está mantendo bem. Aqui um outro caso também, um sinóvio sarcoma, uma moça de 17 anos na época. Ela tinha um sinóvio sarcoma que passava pelo forame obturado, comprimia útero, bexiga e saía na raiz da coxa. E para dar margem de segurança, conseguir tirar o tumor inteiro, era preciso abrir o abdômen para fazer uma laparotomia para soltar as vísceras. Isso aqui foi feito pela cirurgia geral oncológica. E aqui nós fizemos a cirurgia para ressecar. Só que tem que incluir o osso, o forame obturado. Foi feita uma empelvectomia interna para ressecar o tumor com margem. Esse aqui é o raio-x, a gente vê o forame obturado aqui, o tumor todo aqui dentro, aqui a bexiga. E esse é o aspecto atual da paciente. Ela tem mais ou menos 13 anos que ela foi operada, ela não tem essa parte do forame, mas não tem queixa de dor na sacroiliaca, nem estabilidade, tem uma função muito boa. E esse aqui é o último caso de tumor articular. É a moça que chegou para a gente com a lesão grande na cabeça do úmero, com um diagnóstico, a princípio, seria um TCG, um tumor de células gigantes da cabeça femoral. A tomografia mostrava realmente que tinha destruição da articulação e a biópsia veio como condrosarcoma de células claras. É um condrosarcoma muito raro e que é típico de articulação. E é um tumor epifisário. Então, o grande problema é que a gente, pela ressonância, dava dúvida se ele não estava impregnando no acetábulo também. E ele estava envolvendo toda a cápsula articular. Então, para ressecar esse tumor com margem, teria que tirar o acetábulo, a parte óssea do acetábulo em volta, com a cápsula fechada e retirar o fêmur proximal, tudo num bloco só. Então, foi isso que foi feito, conseguimos tirar o fêmur em conjunto com o acetábulo, envolvido pela cápsula. Aqui é o que restou. E esse era o defeito criado. O objetivo era fazer uma artrodese, pela técnica de Bosworth, fixar esse fêmur aqui no isquio, com a placa longa. Mas ela não aceitou. A moça nova, 20 anos, estudante, fazendo psicologia, não queria ficar com a perna dura. Então, o que foi feito? Esse é o exame da peça. Aqui é a cápsula articular, a cabeça do fêmur está aqui dentro. Isso aqui é a borda do acetábulo, que foi ressecada em bloco. Aqui é a osteotomia, aqui por onde foi feita a biópsia. Então, o tumor está todo aqui dentro. Aí foi feita uma tela para reconstruir o fundo do acetábulo. Essa tela foi preenchida com enxerto e colocado um anel de reforço de titânio. Foi cimentado um componente acetabular e uma endoprótese de fêmur proximal.
esse foi o resultado. E, felizmente, foi bom a gente ter feito esse tipo de cirurgia, porque o anatopatológico da peça depois mostrou que o tumor realmente já estava passando para o acetábulo. Aqui embaixo a gente vê o cometimento da cápsula, nessa região aqui já tinha doença também. Então, o tumor cartilaginoso ele impregna muito tecidos ao redor. Aqui o aspecto. Então, mostra que já tinha doença tanto no redor da cabeça, aqui na transição subcapital, quanto no acetábulo. Confirmou que era um condrossarcoma de células claras com margens livres. Esse é o paciente no 33º dia pós-operatório. A função dela ficou muito boa, apesar da cirurgia grande que foi. Isso aí depois de muita fisioterapia. Na época ela tinha 20 anos. Nem todos os pacientes têm uma função tão boa, né? Ela ficou acima da média. E periodicamente ela vai ao controle no ambulatório. Aqui em 2013, então a função que o paciente apresenta com essa endoprótese bastante satisfatória. Todo mundo fala, mas como que pode tirar uma porção tão grande de osso e o paciente tem uma função dessa? Porque são pacientes jovens com musculatura muito eficiente ainda. É o contrário de se operar um idoso com artrose, com musculatura rígida, com atrofia muscular. O jovem ele tem um osso doente, a musculatura toda sadia. Você tira aquele osso doente, põe uma prótese, a recuperação dele é muito boa. Então, ela, aos 29 anos de idade, conseguiu formar. Eu tive a honra de ser convidado para a formatura dela. Aqui outra imagem dela, mais um desses controles, aqui foi em 2016, mas o filme acho que não vai rodar. Se não rodar, pelo menos eu espero que não trave o resto da aula. E aqui a última apresentação, a última vez eu apresentei o caso dela na reunião do Mater Dei em novembro, aí pedi que ela fizesse uma filmagem para mostrar como que estava a função dela. Agora ela está com 32 anos de idade, 12 anos de cirurgia, continua com a função boa, sem queixa de dor. Então, o que levar para casa? Com relação aos tumores articulares e periarticulares, sempre fazer uma radiografia. Por quê? Porque a radiografia vai mostrar as massas mineralizadas. Se não tiver uma massa mineralizada, calcificada, pode ter uma erosão na articulação, pode ter um remodelado da cortical, igual mostrei em alguns casos, com uma compressão extrínseca. E a ressonância magnética também é fundamental. Por quê? Porque ela mostra com precisão a origem anatômica das lesões e ajuda a planificar o tratamento. E, em muitos casos, a ressonância magnética ela consegue estabelecer o diagnóstico. Ok? O congresso, né, da Sociedade Latino-Americana foi suspenso por causa da pandemia, mas está tendo webinar frequente da Sociedade Latino-Americana. Todo mês tem, é só entrar na internet para pesquisar as datas e poder participar. Então, era isso que eu tinha a dizer aí. Muito obrigado. Qualquer pergunta aí, doutor Juan Carlos, doutor Rodrigo Roca, pode responder qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida.
pregunta. Hola, ahora sí. Y Bueno, Rodrigo. Mientras vuelve Rodrigo, le vamos haciendo una pregunta al doctor Ricardo. ahí está. Ahí está. Dale volumen. Ya. Ricardo, muchas gracias. Julio, ¿estás conectado? Sí, estamos aqui. Não, você está me ouvindo? Sí, ouvimos bien. Eu estou sem Sim, Ricardo. imagem. Eu acho que tem que liberar o vídeo para mim. Aguarda un poquito. Aqui está liberado seu vídeo. Eu não estou... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Los colegas, si tienen alguna pregunta, por favor, para que el doctor Julio César Irigoyen las pueda realizar, pueden hacerlas. Não estou vendo, por favor. conseguindo... Já. ¿Consiguió, Ricardo? Já. Puede dejar de Oi, estou compartir te su ouvindo, tela. Julio. Ya, dale. Puede dejar de compartir su tela, Ricardo, para que podamos ver usted. A los colegas Alessandro que están Paim. presentes, si tienen alguna pregunta. por Ô, favor. Julio, pode ir perguntando que eu não estou... Acho que agora vai dar. Ya estamos esperando aquí las preguntas. Pronto. Ya, ahora sí te estamos viendo, Ricardo. Muchas gracias por tu buena presentación. Estamos esperando aquí las preguntas de los colegas. Mientras saludamos a todos los amigos que están presentes, entre los colegas nacionales y los de Latinoamérica, y de ahí mismo de Belo Horizonte, ¿no? Como Alessandro Paim, que está ahí. No sé si tiene alguna pregunta que realizar. Doctor Suárez, ¿tiene alguna pregunta ahí con respecto a tumor de mano? Sí, le iba a preguntar, Ricardo, un linfoma arborescente, diagnóstico diferencial más frecuente que tiene. Es que acá nosotros tuvimos un caso que se lo puedo enviar después las imágenes muy grandes a nivel de la muñeca y nos dio sinovitis inespecífica. Eu tirei um lipoma arborescente maior do que aquele, mas eu não achei as imagens. Não, foi recente agora. Eu procurei, mas não consegui achar onde que eu pus a imagem, mas era maior do que aquele que eu mostrei. E sinovite vilonodular geralmente não vem para o especialista de tumor. Geralmente fica para o... Geralmente é no quadril, o cirurgião de quadril trata, ou no joelho, o cirurgião do joelho trata também. Realmente eles fazem artroscopia e procuram resolver esse caso. Ricardo, hay una pregunta. Doctor Suárez, ¿le contestó después la pregunta completo o quiere acrescentar algo más a la... No. Yo después se lo voy a enviar a través de usted la imagen para que él la tenga. Es un caso interesante para tenerlo. Por aquí tenemos una pregunta, no sale el nombre del colega, pero en un tumor maligno, ¿realiza quimio preoperatorio o postoperatorio? Qual tumor? Un tumor maligno, dice, no especifica el tumor. Depende do tumor. O tumor maligno tem de alto grau e baixo grau. Claro. Se for baixo grau, realmente não tem indicação de quimioterapia nem de radioterapia. Se for um tumor maligno de alto grau, a maioria deles, os ósseos, né, os sarcomas ósseos, são sensíveis à quimioterapia e alguns são sensíveis também à radioterapia. Quais são os radiosensíveis? É o linfoma, igual aquele caso que eu mostrei, que o paciente curou uma lesão grande no joelho, ele curou só com quimio e rádio. Eu tenho outros casos também de linfoma na coluna, linfoma na bacia, que curou só com quimio e rádio. Sarcoma de Ewing, as metástases ósseas, sarcomas de partes moles e o mieloma múltiplo. Esses são radiosensíveis.
Então tem que estadiar o paciente, fazer a biópsia, tem que exigir do patologista o grau do tumor e discutir com o oncologista se vai ter indicação de quimioterapia ou não. Existe a radioterapia pré-operatória, mas geralmente ela é feita pós-operatória. Mas depende de cada caso. A radioterapia às vezes pode ser feita em alguns tumores benignos agressivos de localização difícil, mas não é a rotina, não. É exceção. Bueno, una pregunta más justamente de Alessandro Paín. Le mandamos un saludo. Dice Ricardo, la prótesis no convencional de hombro, ¿cuándo es necesario la resección del manguito rotador inductor en una artrodesis? Pois é, quando a prótese do ombro, a não convencional, ela já tem um resultado ruim, mesmo com o manguito rotador estiver preservado. Se não tiver manguito, a prótese vai ficar subluxando, vai ficar dolorida, não vai dar um bom resultado. E agora, se puder fazer uma artrodese do ombro, os movimentos da escápula torácica proporcionam uma função muito boa. Na primeira aula eu mostrei um caso de artrodese escápula humeral e a paciente tinha uma função muito boa para trabalhar, conseguia carregar filho com o braço operado, faz todo o serviço do ano de casa. Então eu prefiro artrodese nesse caso aí. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí? A mí me gustaría saber una cosa con respecto a los tumores articulares. ¿Cuál sería la conducta cuando no está al alcance económico para una endoprótesis o una prótesis para reemplazo? ¿Sacamos el tumor y dejamos vacío la articulación? Uai, se você não tem condição de fazer uma endoprótese por causa de preço, o tumor epifisário, o tumor articular, dependendo da articulação, por exemplo, ombro, por exemplo, se você deixar o ombro bailante, oscilante, pode ter uma boa função. O quadril, se ficar em Gilson, artroplastia de redução da cabeça, também não é tão ruim. Mas a opção nesses casos é a artrodese. Artrodese, uma placa parafuso. Placa parafuso é barato. Você consegue artrodesar. Aí pode transpor também uma parte do osso para, por exemplo, você faz uma ressecção do platô tibial. Você faz uma transposição do ponto medial, faz uma ponte e faz uma artrodese. Eu ia mostrar também alguns tumores epifisários, mas a aula ficou muito grande. Então, achei melhor não deixar os epifisários para um outro dia. Tem TCG, condroblastoma e o granuloma eosinofílico, vários, curetagem, placa, cimento, mas fica para uma próxima. Bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta de los colegas? Doctor Suárez, doctor Omar. Omar. ¿No hay más? No hay más. Ok. Oye, Ricardo, ya que estás acabando la charla y que te felicito una vez más, está entrando una pregunta aquí del doctor Marcelo Moreno y pregunta: ¿cuál es el mayor equipo de fútbol de Minas Gerais? O quê? ¿Cuál que es un mayor time de Minas Gerais? É o Galo. Uai, o time da Série B não... É o Galo. Está bien, muchas gracias por tu aula, tu presentación. Como anécdota tengo que contar una cosa, que de residente nos salimos a la final de la Copa de Brasil, de una reunión que estábamos todos. Salimos con un jefe y nos fuimos al Mineirão a ver la final contra Flamengo, el cual Cruzeiro salió campeón. Al día siguiente, Ricardo nos esperó en la puerta con una carta de llamada de atención. ¿Te acordás, Ricardo? Os residentes chegaram para mim
Eu fui apresentar o caso na reunião clínica, 7h30, que era o meu horário. Eles falaram, não, hoje nós começamos a reunião às 6h30, porque a gente vai para o jogo do Cruzeiro agora, então ninguém vai ver seu caso, não. Eu falei, jogo do Cruzeiro? Se fosse do Galo, não tinha problema. No outro dia, uma carta de advertência, plantão de 3 dias, para eu aprender a assistir a aula do chefe. Mas... Bien, bien, bien. Ya pasaron cuántos Nas años. épocas de residência, umas casos engraçados. Doctor Suárez, le paso la palabra. Okay. Obrigado, Ricardo. Excelente presentación, amplia estadística que você tem aí, tumores. Y bueno, esa es la segunda conferencia que da aquí para la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología. Y muchas gracias por su participación y mantenernos siempre en contacto con nosotros acá para otras eventualidades. Gracias, Ricardo. Um abraço. Eu que agradeço. Eu gosto muito dessa atividade, essa aula, assim, eu tive que estudar bastante para preparar. Eu nunca tinha feito uma aula de tumor articular, sempre o pessoal pede mais os extra-articulares, né? Então eu estudei bastante, estudei até 10 minutos antes de começar a aula. Foi bom, eu gostei muito, fiquei muito satisfeito e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Un abrazo. Gracias a todos. Abraço. Omar, Rodrigo, Julio, todos los presentes. Gracias.